Amém, amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos ler? 2 Reis, capítulo 4, verso 38. A partir do 38. Glória a Deus. O título do texto é: A morte que havia na panela é tirada. Amém? Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Alguém tem Bíblia aí? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo para apanhar as ervas e achou uma trepadeira silvestre, e acolhendo dela encheu a sua capa de colossíntidas. Voltou e cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Trazei a farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Amém? Amém. Glória a Deus. Não sei se vocês já ouviram esse texto, mas esse texto aqui é bem interessante, porque Deus falou comigo com esse texto. Eu não estava entendendo. Morte na panela, a morte na panela. E quando Deus fala com a gente, aí eu reli, não consegui tirar nenhum argumento eu falei, mas o que Deus quer falar com a gente sobre morte na panela, né? E quando eu comecei a mergulhar no texto, a gente começa a buscar o que é o raio da colossíntida, quem estava ali com Eliseu, o que Eliseu estava fazendo ali, quem era Gilgal, onde que era esse lugar. Você começa a entender todo um contexto. Quando você lê e não entende nada, é melhor você ir buscar e ver o que está acontecendo ali, para você pelo menos entender o que está acontecendo naquela passagem que Deus está tentando nos falar. E toda vez que falam de Eliseu, Eliseu é um profeta pancada. Vocês sabem quem é Eliseu, né? Amém? Tem um ou dois que sabem quem é Eliseu. Amém, gente? Eliseu é o profeta da Bíblia, homem de Deus, com unção dobrada de Elias, tá? Ele que pegou a capa de Elias, né? A gente prega outro dia, a gente dá um estudo sobre Eliseu. Mas Eliseu é um cara sensacional, é um profeta que fez o dobro de milagres que Elias. E sabe, eu não sei se vocês gostam de gastronomia. Alguém que gosta de comer? Aleluia. Tem uns malucos que gostam de comer, né? Aliás, eu tive que descer com uma bolachinha, que eu preciso de carboidrato para pregar, senão eu não consigo falar. Eu gasto tudo cantando, aí eu preciso me reabastecer. Mas eu gosto de gastronomia. Não sei se vocês gostam de gastronomia, só de comer, mas gastronomia é a arte de cozinhar e comer. E eu adoro isso. Não sei se vocês sabem também, mas eu e o David somos formados em gastronomia. E eu sou apaixonado por gastronomia, porque gastronomia é uma arte, sabe? Gastronomia é maravilhosa. Ultimamente eu não cozinho mais nada. A gente não faz mais nada. A gente já perdeu a unção da cozinha. Mas a minha arte agora é comer. E é aleluia, né? Deus sempre, como que é? A glória da segunda casa é melhor, né? Então a minha arte agora é experimentar, comer e me abastecer, porque é bênção. E essa é a melhor parte. E a Bíblia, gente, é recheada de gastronomia. Vocês já repararam nisso? Não sei se você nunca reparou nisso, mas a Bíblia é tão maravilhosa que ela é recheada de gastronomia. A Bíblia poderia ser um livro de gastronomia. Se você nunca reparou nisso, você vai ver que tudo tem comida na Bíblia, né? A fim que o crente gosta de comida. Comunhão de crente tem o quê? Tem oração? Tem, mas também tem comida. Se você fizer uma café da manhã com ceia, tem o quê? Comida. Comunhão de líder, tem o quê? Comida. Aniversário, tem comida. Por quê? Porque a comida envolve. E a comida é bíblica, tá? Amém? Então, que ninguém demoniza a comida. Aleluia. E, gente, comida é fogo. Eu tenho uma coisa que comida, hoje, eu gosto muito de história da gastronomia. E quando a gente se formou, eu falei, eu quero escrever um livro de história da gastronomia. Só que da Bíblia. Isso eu fiquei pensando, lembra, né, David? Eu já até esqueci, fazendo a palavra eu lembrei. Era pra mim ser escritora de um livro de gastronomia bíblica, mas Deus não deixou também. Aí eu tô procurando no Google, histórias bíblicas de gastronomia. Pô, e um cara 3 anos atrás escreveu. Eu falei, tão boa minha ideia, eu tive essa ideia há 12 anos atrás. E aí alguém, mas amém, né, tá vendo? Quando a gente não quer, vem outro e faz. E a gastronomia, ela evolui de tempos em tempos. E a gastronomia, ela... Não sei se vocês sabem disso, mas a gastronomia, ela tem várias linhas de gastronomia. Que nem eu gosto de cozinhar doce, eu gosto da confeitaria. O David gostava de salgado, ele gostava da panificação. Eu não gostava nem de cozinhar qualquer coisa, mas da panificação. Então,
cada um vai pegando uma área da gastronomia. E a gastronomia tem outras subdivisões, que é o slow food, o comfort food, que tem a gastronomia molecular e assim vai. E aí, isso daí é muito pra quem não gosta desse mundo. É tudo igual, arroz, feijão, tudo igual. Não é tudo igual, tá? Você vai no restaurante, tem de comida contemporânea, é outra coisa. Tem a comida mediterrânea, tem a slow food. O que é slow food? Que é a vibe agora. Slow food é comer devagar. E o que é comer devagar? Por mais que você coma rápido, é você entrar num lugar e sentir aquele lugar bonito, gostoso. Você não come só a comida, mas você come o lugar, você come as coisas, sabe? Você sente aquela presença. Você já passou por isso? Já foi num lugar que você fala, nossa, que delícia, né? A comida às vezes nem é tudo isso, mas o lugar é bom e aquilo. Então é o comfort food, é o slow food. E aí o que é? O comfort food é comida que te remete à tua infância. Gente, tem um monte de restaurante agora de comfort food. Já viram falar isso? Comfort food, o que é? Você chega num lugar e tem a galinhada que a tua avó cozinhava pra você, com o toquezinho, e aquilo te remete à tua infância, entendeu? Então, hoje estão fazendo de tudo pra quê? A comida emocional, a comida que te remete a histórias boas, a emoções boas. E comida nos remete a emoções, certo? Então, se você não tiver o que fazer, vai no restaurante de comfort food, tá? Que é legal. Outra coisa, hoje tem uma gastronomia que é a molecular. Hoje não, essa gastronomia já está um pouquinho mais passada, é da minha época aí. Que é a gastronomia que você fazia tudo através da química, que eu acho sensacional. Até hoje eu acho fenomenal isso. Você comer uma espuma de ovo. Já pensou isso? Vocês já viram? Não? Alguém já viu? Não? Vocês não viram? Uma espuma de ovo. Esses dias eu comi uma espuma de ovo, sensacional. E aí ele pega a clara e faz uma espuma. E aquilo você fala, caramba, faz pérolas de manga. Você imagina? Então aí você come as pérolazinhas, tem aquele gosto de manga. Então assim, a comida é fenomenal, gente. Então dependendo de onde você vai, tem um restaurante legal, um restaurante, sei lá, eu acho tão maravilhoso isso. Então, se vocês não tiverem o que fazer essa semana, vai num restaurante, tá? Porque restaurante é bom. Nem que você for comer um brigadeiro. Essa semana eu fui numa brigadeiria. Mas era tão bonita a brigadeiria, que o brigadeiro nem é tudo isso, mas você senta no lugar e você fica assim, ai que legal, eu queria tanto ficar aqui. Sabe aquele lugar que te faz bem? É isso, é o comfort, entendeu? Então a comida faz bem pra gente, amém? Qual o melhor momento do teu dia? Quando a gente come, eu tenho certeza que é. Porque quando a gente come, a gente se sente bem, a gente, né? E tem gente que fica azedo sem comer. Você conhece alguém que fica azedo sem comer? Ah, Carol, aleluia, vai essa mesmo, Michel. O teu dragãozinho. Gente, eu não fico azeda se eu não como, mas eu fico com uma sensação ruim. Eu acho que eu tô endemoniada, mas não é fome, entendeu? Se você achar que é um demônio, é fome. E às vezes a gente não entende, mas é fome, tá? Não é demônio, é fome. A fome me deixa com uma sensação estranha, esquisita. Eu fico com uma angústia. E aí às vezes eu penso, é fome, entendeu? Porque meu estômago não ronca mais. Então eu sinto fome, agora eu posso sentir fome toda hora, entendeu? Então eu sinto fome de pensar que eu quero comer. E assim, a comida me faz bem. A comida faz bem pra todo mundo, né? Quem fica sem comer é impossível. Então a Bíblia é um livro de gastronomia também, tá? Então não é que heresia. Não, porque Jesus, ele amava não cozinhar, tá? Mas ele amava estar onde tinha comida. Gente, Deus manda maná no deserto. Se a gente for ver a história, tem gente que já fez o maná, tá? Tem restaurante que já reproduziu o maná pra fazer mini manás. Olha que bênção. E aí codornizes, olha só que chique, isso é gastronomia francesa. Mas no deserto eles comiam isso. Então a gastronomia é linda, a Bíblia é linda e é recheada de histórias gastronômicas. E aqui é um dos livros, e essa passagem é a passagem, pra mim, mais gastronômica da Bíblia. Não sei se você já leu outra, mas eu quero te explicar por quê. Porque aqui, o profeta Eliseu, ele volta para a terra de Gilgal. O que é Gilgal? Gilgal era um local lá em Israel, uma cidade de Israel, que era uma cidade que foi muito próspera, uma cidade que, sabe, imagina São Paulo, uma cidade que tudo dá certo, imagina um lugar que tem uma economia avançada. Gilgal era um lugar onde Deus entrou e fez grandes coisas. Gilgal estava indo de vento em popa. Gilgal tudo que plantava dava, os milhos, a farinha, as ervas, tudo. O povo de Gilgal era muito próspero. Mas aí o que acontece? Um capítulo antes, se você ler, aí eu vou te explicar alguns capítulos antes, né? Aparece a endemoniada de quem? Jezabel. Essa lindinha aqui, ela aparece e ela faz o quê? Ela faz tronos e ela faz o quê? Ela dá comida para
Baal, e ela começa a levantar altares de Baal sobre Gilgal, sobre toda essa redondeza. E aí Deus, furioso, faz o quê? Maldiçoa a cidade. E a cidade vira vítima de maldição, e a cidade é amaldiçoada. E a cidade que era uma bênção se torna maldição. E aí o que entra nessa cidade? Fome. A cidade fica em caos. Todos os moradores da cidade vão embora. Todo mundo foge de Gilgal. Por quê? Porque tem fome, não tem nada. Deus amaldiçoa. Vocês imaginam o que é Deus amaldiçoar um lugar que era próspero? Onde tudo que você fazia dava certo, onde tinha uma boa economia, onde tinha escola de profeta. Deus amaldiçoou. E o lugar seca e o povo fica lá com fome por anos. E aí, quem não vai embora desse lugar é só os filhos dos profetas que estão lá. E eles não saem de lá. E Eliseu vai e volta para aquela... Ele tá fazendo um milagre, ele está andando para todo lugar, ele volta para aquela terra lá. Porque ele também estava com fome. Amém? Por quê? Porque toda essa região havia fome. E Eliseu resolve voltar para Gilgal, porque ele sabia que tinha a escola de profeta, que o abençoado do Geazi estava cuidando lá. E aí, o que acontece com uma pessoa com fome? Alguém está com fome aqui? Amém. Temos, né? Aleluia. Eu também estou com um pouco. Tem uma mão ali, só a mão com fome. Aleluia. Gente, eu não sei como que vocês ficam com fome, né? Como eu te falei. Mas a fome nos faz parar de pensar. Amém? Você já pensou isso? Você consegue trabalhar com fome? Não, eu não consigo. Eu não consigo fazer uma palavra com fome. Quando eu vou fazer uma palavra, eu tenho que pegar café, amendoim, bolacha, biscoito e bolo e sentar e digitar, entendeu? Porque senão eu não consigo me concentrar. Não vem na cabeça, eu tenho que me abastecer para abastecer. Cada um tem uma forma, um método. Você consegue acordar e ficar sem comer até 1h da tarde? Gente, eu ri. Você consegue? Sério? Oi? Intermitente, tá bom, mas também não dá pra fazer todo dia, né? Quase. Gente, mas você fica com uma fome. Só com o jejum intermitente você consegue. Mas, gente, eu não consigo. Eu tenho uma fome que sai de mim. E a fome faz a gente parar de raciocinar. Que, gente, não tem como. E geralmente você precisa comer carboidrato para se encher, proteína para você ficar, para guardar ali, porque senão... Então, assim, Freud fala que a fome, ela paralisa os teus pensamentos. Você consegue entender isso? A fome paralisa os nossos pensamentos. Então, imagina um povo passando fome. E não é assim, passando fome e tem para quem pedir. Não, a terra não tinha comida. Imagina o povo, não tinha o que comer lá. Não tinha grama para comer. Não tinha nada para comer. Imagina, não tinha pão. Eles viviam de pão, não tinha pão. Imagina como que aquele povo estava, a escassez lá. Os filhos dos profetas já dias com fome. E assim, a fome, ela te dá um estado de pânico. Ela começa a te dar um desespero. Eu sei que muitas pessoas pode ficar sem pagar aluguel, mas a fome, você não consegue ficar 3 dias sem comer. Você fica fraco, você fica mal, você fica sem estabilidade emocional, você fica nervoso. E esse povo aqui estava com o quê? Fome. E aí, Eliseu chega. E aí ele começa, ele olha, o pessoal está passando uma dificuldade, gente. E eles mandam chamar o profeta. Porque toda vez que a gente tem alguma dificuldade, a gente procura alguém que vai nos prover. Amém? A gente sempre procura. E o profeta Eliseu, naqueles dias, ele era tido como um homem que tinha a solução. Ele ressuscitava o filho da sunamita. Ele vai e cura a lepra de Naamã no versículo, no texto da frente. Ele faz tantas coisas. E Eliseu era um homem que poderia chegar com a solução, certo? E pensa numa coisa. Imagina todo mundo embora de Gilgal e só ficar os filhos dos profetas lá. Dá para entender? Por que o raio desses filhos dos profetas não saíram e fugiram para outro lugar? Pensa nisso. Eu fiquei pensando, por que eles saíram? E aí você começa a pensar, puxa, todo mundo foge diante de crises. Amém? Você conhece gente que foge em crise? Certo? O que mais eu conheço é gente que foge em crise. Mas, meu irmão, eu quero te falar uma coisa. Os filhos dos profetas não se moveram do lugar. Eles esperaram naquele lugar com paciência. E eles esperaram no Senhor. E eles esperaram que o profeta viria para salvar e para fazer um milagre na vida deles. E eu quero te falar uma coisa. Há um segredo que nós precisamos ter na nossa vida. Ali era uma escola de profetas. Ali era um lugar que estava gerando filhos. Era um lugar que estava gerando uma grande revolução sobre aqueles tempos e sobre aquelas cidades. Porque a cidade era invadida por Baal, invadida por Jezabel, invadida por demônios.
E o que aconteceu? Aqueles profetas, não, os filhos dos profetas não se moveram. Amém? E diante das dificuldades eu te pergunto, o que você tem feito? Muitas vezes nós queremos fugir da terra que Deus nos colocou. E nós queremos fugir para qualquer lugar. Nós queremos fugir dos problemas, queremos fugir das situações. Por quê? Porque a gente não aguenta esperar. Certo? E eu quero te falar que diante das crises que nós passamos, nós temos que adotar uma postura firme. E a primeira postura firme que nós precisamos adotar é entender que diante daquilo que não é favorável, sabe? O que não é favorável para você, o que não está favorável na tua vida hoje, você não deve fugir. Amém? Você não deve fugir. Por quê? Eles não correram, eles não fugiram, eles não mudaram e eles não saíram. Eles poderiam ter feito isso, mas eles não fizeram. E o que nós fazemos em crises? Nós fugimos, nós escapamos, nós corremos, nós saímos e nós abandonamos. E os filhos dos profetas, eles nos ensinam que nós não devemos fugir, nós não devemos mudar, nós não devemos correr e nós não devemos sair. Por quê? Porque enquanto Deus não sinaliza alguma coisa para você, você não deve se mover. Aleluia. Enquanto a nuvem não se mover, você não deve se mover. E a gente está querendo, sabe, andar fora da nuvem. E por isso tem tanta gente ferrada dentro da igreja. Tem tanta gente que está com a vida destruída dentro da igreja e falando que a culpa é de Deus. E Deus está te falando, você se move, você foge, você sai e você se arranca. Por quê? Porque você quer. E porque você só quer a tua situação favorável. E eu quero te falar, meu irmão, essa noite, dependente de qualquer situação, não se mova se Deus não falar. Deus fala, não falou nada. Deus não falou nem sim nem não. Então fica quieto, fica na tua. Para, a nuvem está parada, para. Não ouve conselho de quem não tem nada para te aconselhar. Corre, foge, sai, vai. Não. Sabe por quê? Porque se a nuvem não se moveu, não se mova. Os filhos dos profetas não se moveram. Mas aqui está uma crise, aqui eu não consigo nada, aqui eu não vou para frente. Deus sinalizou? Não, fica na tua, fica na tua, não fica andando pra lá e pra cá, não fica batendo cabeça, sabe por quê? Porque de tanto bater cabeça, às vezes você pode se perder e achar que é Deus que está falando. Tem gente que acha que Deus que está falando e Deus não falou nada. Deus fala, epa, você está agindo na tua alma. E os filhos dos profetas fizeram o quê? Não correram, não mudaram, não fugiram e não saíram da cidade. Deus não sinalizou, não saia, amém? Por quê? Porque as pessoas têm mania de sair. Tá difícil, foge para a cidade mais longe que tem, porque lá é próspera. Mas se Deus está falando para você que não, e aí? O que você está fazendo? Só se move quando Deus falar. E tem dois tipos de pessoas na vida da gente, amém? Deve ter aqui também esses dois grupos de pessoas: os empolgados e os determinados. Eu sou uma mistura de empolgada. Aí eu estou tentando não ser empolgada mais, mas aleluia. O que são os empolgados? Começam tudo e não terminam nada. Alguém aqui já foi empolgada? Começou o curso de inglês e nunca terminou na vida. Começou a fazer a escola e nunca terminou, né? Não tem coragem de fazer. Começou um curso e não termina. Esses são os empolgados. Diante de qualquer circunstância difícil, ele paralisa, ele não encara as crises. Você é assim? Eu sou muito assim. Hoje eu estou tentando não ser assim. E gente, é um exercício, dia após dia. O empolgado, ele quer tudo, ele faz tudo. Ah, vamos, sai. O empolgado, ele vai para onde o vento leva. Ele é levado a qualquer vento de doutrina. Olha, ali tem um negócio, eu vou ali. Mas não é para você, é para você. Não é. Ah, então tá bom. E aí o que é? O empolgado, ele faz de tudo e não faz nada. O empolgado, ele tenta colocar a mão em tudo e não toca em nada. O empolgado não é reconhecido por nada. Por quê? Porque o empolgado começa e não termina. O empolgado, o que acontece? Primeira dificuldade, o que ele faz? Faz que nem a Chiquinha. Ele sai correndo. E aí, foge da situação. E nós não podemos ser empolgados. Nós temos que ser o quê? Determinados. E determinados é o outro grupo de pessoas que tem. Determinados, independente de qualquer circunstância, de qualquer batalha, de qualquer guerra, ele é motivado e vai até o fim. Você conhece alguém que vai até o fim? Gente, eu fico chocada quem consegue terminar um curso de inglês de 15 anos estudando. Sabe, é incrível. Mas é isso, nós precisamos ser determinados. O que é a determinação? É que diante de qualquer propósito, de qualquer circunstância, eu tenho um objetivo. Eu tenho um ideal. Eu não paro, eu não me canso e eu não desisto. Por quê? E qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é servir a Cristo.
e nós sermos lapidados e moldados até chegarmos à estatura do varão perfeito, amém? Esse é o nosso ideal, a nós podermos ir para a glória e termos um lugar e nós vivemos uma glória aqui na terra, como o Senhor nos deu, e não viver como miseráveis, não viver como lixo, não viver como derrotados, mas o Senhor fala, não desiste, seja determinado. As pessoas têm mania de o primeiro obstáculo faz o quê? Sai correndo, vai embora, faz qualquer coisa. E gente, em Jó 22, 28, se você quiser anotar esse versículo, porque você nunca mais vai achar ele na tua Bíblia se você não anotar agora, tá? Depois um dia você vai falar, nossa, você tem, sabe, que nem o Michel fica lá, o apóstolo de Jesus, que ele nunca achou o versículo. Nem no Google aparece o versículo que ele quer achar, então você olha só o que diz Jó 22, 28. Abre aí. Aí está na NVI que ele colocou, o que você decidir se fará e a luz brilhará em seus caminhos. Na versão Almeida, ela diz assim, determinando tu algum negócio, ser-te firme e a luz brilhará em seus caminhos. Olha isso daqui, isso é motivacional para você. Se você quer uma palavra motivacional, eis aqui, pega, rabisca. Se você determinando tu, você determinou você alguma coisa, amém? Algum negócio, qual negócio? Qualquer negócio, você determinou algum negócio na tua vida? Determinou. Seja firme, amém? E a luz brilhará em teus caminhos. Se você determinar alguma coisa na tua vida, seja firme e a luz brilhará nos teus caminhos, amém? Por quê? Porque se nós não formos determinados naquilo que o Senhor nos dá, a luz não brilhará, amém? Então, toda vez que você quiser desanimar, estiver sem empolgação, Jó 22, 28, determinando tu em algum negócio, seja firme e a luz brilhará em teu caminho, amém? Porque a luz brilhará, o Senhor brilhará, amém? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele é clara, seja firme. Se Deus te der uma direção, continua na direção, não mude a direção, porque nós temos mudado de direção sem Deus falar alguma coisa, e aí nós nos tornamos o que? Empolgados. E gente, o que mais tem hoje em dia na igreja é o que? Empolgado, amém? Empolgados. Quantos empolgados tem na igreja? Vários. Muita gente empolgada vem para a igreja, vem por quê? Eu vou receber algo bom, uma oração. Você já viu gente que vem na igreja para receber oração? Eu adoro essa. Essa daqui é o que vai na igreja receber uma oração. Essa é forte. É porque alguém vai orar por você. Cara, isso me dá ânsia, porque me faz mal. Porque a partir do momento que você vai na igreja para receber alguma coisa, você já esquece, você não recebeu nada. A partir do momento que você espera em alguém, você já se ferrou. Vou te falar isso, porque a única pessoa que você pode esperar é em Deus. Olha, pega, vai ali, porque ali é bom. Não estou te entendendo. Ali o quê? O que é bom? Cara, é só Jesus. E eu quero te falar uma coisa, quando você convidar alguém para a igreja, não convida ela para vir receber alguma coisa, uma oração forte, a tua bênção, a tua vitória, a tua, sei lá, porque a gente tem um linguajar crente que a gente quer que as pessoas recebam. Vai receber a tua bênção, o teu livramento, a tua vitória, a tua libertação, o teu milagre, a tua cura, a tua nada. Você não tem direito a nada, amém? Nós não temos direito a nada. A gente vem aqui, sabe para quê? Para adorar a Ele. Quando convidar alguém, vai lá orar a Deus, você, não alguém por você condenado, amém? Por quê? Porque a gente só quer viver dando, a gente fica o quê? Prostituindo as pessoas. Vai lá que lá você recebe, vai lá que lá você consegue, vai lá que a igreja não vai te dar nada, amém? Porque isso aqui não é loja, amém? Só nem loja tá dando nada pra gente, tá? Nem desconto você ganha, contra mais ganha alguma coisa. Vai lá que ora, para com isso, caramba. Eu falo isso porque a galera tem mania, vai na igreja que lá não vão fazer nada por você. Sabe onde que vão fazer você? Você e Cristo, amém? A gente só é intermediador aqui e pode te ajudar em alguma coisa, mas se depender de mim, você vai sair daqui pior do que você já entrou aqui, tá? Porque a gente é tão ruim quanto isso, mas é só Jesus, e motive as pessoas a virem pelo motivo certo. Vai lá que você precisa dar alguma coisa para Deus, nem que for assim, essa casa é tua, não consegue falar mais nada, mas vai lá, vai, porque é você, não é eu, não é ninguém. E a gente coloca muitas coisas, muitas pessoas em pedestais que elas não conseguem suportar, amém? E nós precisamos entender que a glória é do Senhor. A igreja transiciona, e o que acontece? Ela tem colhido, irmãos, olha isso aqui,
Vamos lá. Não vai entrar aqui. Tem que sair. Olha só. O povo está com fome. E aí chega lá Eliseu. Aí vai lá o profeta Eliseu, porque todo mundo procura um profeta, porque acha que profeta é curandeiro meio, sei lá, fala em línguas, ele resolve. E profeta não faz isso, quem teve aqui já viu isso. Procura o raio do profeta e fala: ah, vem aqui. Aí ele chega lá, porque Geazi, amém, esse fofo aqui que só faz desgraça na vida de Eliseu e depois pega a lepra no fim, só pra que ele vai ainda quer barganhar a cura de Naamã. E aí ele chega e fala assim: Eliseu chega e fala: oi, Geazi, tudo bem? E aí como vai a escola de profeta? Que ele era como fosse o coordenador da escola. Eliseu, tá todo mundo com fome aqui. Aí Eliseu olha e Eliseu chega com a solução e fala: tá, então manda alguém ir lá no campo e colher umas ervinhas pra gente fazer um cozido. Bota a panela no fogo. A panela, imagina quanto tempo que aquela panela tá parada. E aí vai o filho do profeta e colhe. E ele, empolgado, sai lá no mato. E aí ele vai, imagina que cara retardado, com tanta fome, sem pensar, colhe uma planta silvestre que chama colossíntida. Que essa planta, sabe o que é? Era para ele ter colhido uma trepadeira silvestre, tá? Que essa trepadeira era o quê? Uma fonte de proteína, que era para eles comerem, entendeu? Porque eles precisavam ficar fortes. E aí ele vai e colhe uma planta venenosa, ele se engana. E aí ele vai e traz aquela planta venenosa e bota no cozido. E o infeliz do Geazi, que era perito, era o cara, tipo o seu Maurício. Cadê o seu Maurício? Tá aí? O seu Maurício, lá da plantação, ele vê que o cara pega uma colossíntida e não fala nada. Ele olha, não, por quê? Porque ele viajou, não por maldade, ele ia comer o caldo, ele viajou. E aí bota lá um negócio, e o negócio é mortal, um veneno mortal. Amém? E meus irmãos, a gente às vezes tem tanta fome de alguma... A gente tem fome, sabe do quê? De tanta besteira, tá? Não é de bolacha traquinas, mas espiritualmente. Você tem fome do quê? Ai, eu tenho fome de uma providência, eu tenho fome de um casamento. E aí fica colhendo o quê? Colossíntida na tua vida. E as colossíntidas são mortais, são venenosas. Amém? E as igrejas hoje, elas estão colocando no meio da igreja, sabe o quê? Colossíntida. Sabe por quê? Porque se você pegar as duas, a silvestre e a que não é silvestre, a que era para eles comerem, é igualzinha. E aí só um perito pode olhar aquilo lá e falar: não, essa não é, essa é. Então é muito sutil aquilo que entra no nosso meio, aquilo que entra no nosso coração e aquilo que nós buscamos. Nós temos buscado coisas e achado que é de Deus e não é de Deus. E muitas vezes nós estamos ficando envenenados de tanta porcaria. E sabe quem que envenena a gente? Olha quem está aí do teu lado. Pode ser a colossíntida da tua vida. Sabia que é esse ser humano? Sabe por quê? Porque às vezes tem uma colossíntida aí do teu lado. Ela se torna uma colossíntida de vez em quando. Você sabe? Às vezes as orientações das colossíntidas dentro da igreja deixa a gente mal, sabia? Sabia disso? Que você não precisa buscar conselho no mundo, mas basta os conselhos da igreja, de alguns irmãos, que você tem vontade de chutar o balde e nunca mais ir para a igreja. Sabe por quê? Porque é veneno. Tem gente que envenena. Ah, mas a pessoa não é do mal. Não, mas às vezes ela só pega uma colossíntida, só um pedacinho, e ela se torna venenosa, ela se torna mortal. Amém? Tem pessoas que são colossíntidas. Tem pessoas que são maravilhosas, mas tem cada conselho, tem cada direção, tem cada coisa. Tem gente que é tão colossíntida que às vezes fala mal. Gente, colossíntida acha que ninguém tem solução, entendeu? Acha que igreja é lugar de santo. E eu quero te falar que igreja não é lugar de santo. Amém? A gente sempre fala isso. Não é museu de santo. Amém? Aqui não tem santinhos. Aqui só tem gente treta. Você é um treta. Amém? Você consegue admitir isso? Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor por você ser um problema. E as pessoas olham pra gente e falam assim, ó: ai, a igreja tá assim, a igreja é lugar de vir demônio, é lugar de vir problema, é lugar de vir gente esquisita, é lugar de vir gente louca, que se não for, vamos pro Hop Harry, amém? Que lá só tem diversão. E igreja é isso, é B.O., é Hop Harry. Mas se você quiser ir pra Disney também, lá só tem americano legal com Mickey. E aqui não, aqui vai ter gente doida, esquisita, estranha, colossíntidas,
E se às vezes você não souber, tem uma colossíntida do teu lado, às vezes você fala, ai, que vontade, não vai, que aquela irmã é uma coisa, né? Ai, tem gente que é tão colossíntida na nossa vida, que fala só asneira. Tem gente que é o próprio veneno em pessoa. Tem gente que é tão venenosa, não só gente, mas que bota veneno nas nossas vidas. Às vezes um olhar estranho, às vezes uma atitude estranha, às vezes uma olhadinha de lado, às vezes a pessoa não gosta, ela se torna uma colossíntida, ela se torna um veneno. Às vezes tem gente que não vem mais para a igreja porque o irmão olhou ela torta. E aqui não é lugar de nós olharmos tortos um para o outro, amém? Aqui não é lugar de nós ficarmos com a cara feia um para os outros. Aqui não é lugar de você julgar as pessoas. Sabe por quê? Já chegou que nós somos julgados na rua. E aqui não é lugar de você olhar para a roupa. Não é lugar de você ficar viajando e presumindo a vida da pessoa. Tem gente que entra aqui, olha a cara deles. Olha a cara dele. Ele tem alguma coisa estranha. Ele é estranho, não adianta você ficar buscando ele. Ele é estranho, entendeu? Não adianta inventar. Ele é estranho, ele é esquisito. Ele é um ser esquisito, amém? Saiu da casa. Já é um caminho, né? Olha esse ser estranho. Não adianta ficar, ai, olha, mas é quem é ali. Gente, é estranho, cada um tem. E não seja colossíntidas, amém? Não seja um veneno mortal para as pessoas. Não seja um veneno mortal para o teu casamento, para a tua vida, para a tua família, amém? Tem gente que veio pro culto de casal tão feliz, chegou em casa e se matou. E aí? E aí, né? E aí, colossíntida? Você veio o que aqui? Então tem mulheres e homens colossíntidos. Se você não souber como chamar teu marido ou tua esposa, chama de colossíntida, venenosa, né? Tô brincando. Mas assim, por quê? Porque tem gente que vem e é tudo emoção, sabe o que é? Empolgados. Vem pro culto da mulher, empolgada. Vem pro empolgado. Então não seja colossíntida. Nós não podemos ser colossíntidas. Nós não podemos mais misturar veneno. Às vezes a gente fica pegando tudo aquilo que a gente quer ouvir para satisfazer a nossa fome. E fome a gente come qualquer coisa. Vai no mercado. Gente, quinta-feira, sexta, eu tava em Santos. Aí eu tava com tanta fome. Aí eu fui no Mundo Verde, sabe? A loja Mundo Verde tem tudo natural. Aí eu fui, tava com muita fome. Aí eu peguei, o David sentou e ficou no celular, devia estar falando com o Fábio. Aí quando ele fica muitas horas falando, né? Aí eu vou lá, o David senta, aí o cara falou, você quer provar a banana coberta com chocolate sem açúcar? Aí eu quero. Aí eu provei, eu falei, me dá 100 gramas. Aí ele, você quer provar a nozes? Eu quero, me dá 100 gramas. Aí, você quer provar a mandioca chips com... Eu quero, me dá 400 gramas, que é isso o David vai querer. Aí eu, David, quer? Aí, me dá... esses vegetais, chegou agora, tá fresquinho, experimenta que tá crocante. Aí ele, você quer 500 gramas? Caramba! Aí eu peguei, quando eu saí com uma sacola, aí a gente foi e jantou. Nisso que a gente jantou, eu comprei um temaki e um sushi. Chegou o temaki, primeiro eu comi, já veio aqui. Chegou aquele hot roll gigante. Ela, moço, posso levar? Eu achei que você não ia conseguir comer isso. O cara ia comer. Beleza, saí com uma sacola de um monte de coisa que eu tava com fome. E saí com um hot roll na mão ainda, porque eu já tava vomitando de comer. Pergunta o que eu comi. Não comi até agora as bananas com chocolate. Eu comi porque eu olhei e falei, pô, nem gosto tanto dessas bananas com chocolate. Não sei nem por que eu comprei, mas o que? Eu tava com fome. E aí eu tava com fome, comprei um negócio sem sentido. E aí, que minha mãe no mercado com fome, gente. Você não tem noção. Minha mãe com fome no mercado, ela compra o mercado. Ela quer frango assado, lasanha, macarrão. E quando ela chega com fome na pizzaria, ela chega assim, eu quero uma pizza. Aí tá, você tá fazendo macarrão? Tô. Desde que você tá comendo carne? Eu também quero. Ai, faz um pãozinho pra mim também. Aí chega 5, 6 pratos, ela... aí ela joga metade. Então assim, com fome você quer comer tudo e não aguenta nada, certo? E o que a gente chega? Com fome, aquele povo chegou com fome e foi comer veneno. E muitas vezes se a gente tá com fome, a gente come coisas erradas, certo? Com fome a gente come gordura, com fome a gente come o que não presta. Você é assim? Com fome a gente tá dieta, a gente sai da dieta. Por isso que a dieta é o quê? Comer de 3 em 3 horas, porque senão você sai da dieta. E é esse povo aqui, gente, com fome, o que eles vão? Comer veneno. E aí o povo fica envenenado, eles começam a comer. Só que, gente, quando Eliseu chega, ele age. Ele manda alguém pro mato. Poderia eles não terem comido veneno? Podia. Mas eles correram risco porque Eliseu chega no lugar e resolve. E Deus,
Ele quer que nós sejamos aqueles que vão resolver as coisas. Amém? Deus te deu o dom para resolver coisas. Eu não sei se chega coisas difíceis para você resolver. Tem gente que só chega B.O. na mão, né? E aí você fala, mas será que é só comigo? Não, é porque Deus te deu uma... Aí, Bita, o Bita, ele vai ganhar o Nobel do B.O. Não é? Se você não... Qual será o problema do ser humano maior que ele? Gente, se você pensa, só cai bomba na tua mão, sabe por quê? É porque Deus te dá uma forma de lidar. Amém? Se vai chegar problema na tua mão, dá glória a Deus. Amém, Bita? Porque você vai saber lidar, Bita. Você vai saber lidar. Deus só dá problema que nós sabemos lidar. Amém? Ele não te dá um problema que você não sabe lidar. E você fala, mas eu não sei. Mas ora, você acha que Eliseu sabia como lidar com uma planta ali mortal? Hein? Gente, ele não tinha o Google não. Caiu uma colossinte dando caldo, o que eu faço? Não! E você acha que ele era um cara que sabia? Não! Ele era um profeta só, mas Deus, ele vai e age. Vai, pega a erva. Pegou a erva errada? Amém. Você precisa entender que o Senhor te dá um espírito de liderança, muitas vezes. E você tem que tomar a frente, tem que tomar as rédeas. Nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós precisamos tomar as rédeas das situações. Às vezes você já viu quando você está num lugar e as pessoas tudo mole, não conseguem tomar providência nenhuma. Alguém tem que agir. E às vezes na tua casa é você que faz isso. Alguém acorda, vai e faz isso. Vai, muda, vai, entra. Nós precisamos agir. O Senhor nos dá autonomia para agir. Às vezes o Senhor cai problema na tua mão porque você não entende, mas é porque o Senhor vai te dar autoridade para lidar. Amém? Quando você entender que as coisas caem para você, não é porque Deus é um Deus sem noção, é porque Deus está te dando problema para você resolver, porque Ele vai te dar a direção do pão. Amém? A direção do pão. O pão é Jesus. E o pão é o único que pode matar a nossa fome. Um caldo não pode matar a nossa fome, amém? A única coisa que pode matar a nossa fome é um pão. Eu não sei se você, mas sopa não mata a minha fome. O que mata a fome é pão, amém? E a única coisa que pode matar a nossa fome espiritual é o pão, que é Jesus. E aí quando às vezes acontecem certas coisas e cai na tua mão uma bomba, sabe por quê? É porque você tem a direção do pão. E Deus vai te dar a direção do pão. Ele vai te dar a direção de Cristo. Ele vai te dar a direção da melhor coisa a se fazer. Amém? Que você entenda isso. E é por isso que o diabo investe tanto nas nossas vidas. Por isso que o diabo ele tenta paralisar, ele tenta cansar, ele tenta sobrecarregar as pessoas que tomam atitudes, as pessoas que vão à frente. Sabe por quê? Porque são essas que paralisam Satanás. São essas pessoas, somos nós que quando nós nos posicionamos e tomamos atitude, como Eliseu, vai e pega o pão, vai lá e pega a erva, vai e bota, vai e traz a farinha. Quando Eliseu faz isso, ele tem posição, ele tem posicionamento, ele vai na frente e ele faz. E nós precisamos agir assim, porque Eliseu estava caminhando para onde? Para o lugar do pão. E aqui nós vamos entender, quando você começa a agir, o céu começa a reagir, amém? Não espera as coisas acontecerem. Ai, mas nada acontece. Não, quando você age, o céu reage, amém? Quando você começa a agir, o céu começa a reagir na tua vida. E aí você começa a ver a movimentação de Deus na tua vida. Enquanto você está prostrado e parado, nada acontece. Mas quando você começa a se reagir, agir, o céu começa a se abrir, começa a haver uma movimentação dos céus, amém? E o Senhor, Ele não nos deixa perecer, o Senhor não nos deixa morrer, amém? Porque a morte pode vir nos alcançar, mas nós não seremos atingidos pela morte. Você já pensou isso? Hein? A morte pode querer te matar, mas ela não vai ter poder para te matar. Você já pensou? A morte pode vir te matar, mas ela não vai ter poder de te matar. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai te direcionar para a direção do pão. E quando o céu começa a agir na tua vida, não tem como a morte te pegar, não tem como a fome te pegar, não tem como a miséria te dominar, não tem como você comer qualquer coisa, amém? Deu para entender? O Senhor nos dá estratégias de guerra. Nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa, nós não podemos ficar dando bobeira para qualquer coisa. Por quê? Porque surge colossíntidas, surge morte, e nós temos que ter discernimento daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias, amém? E nós precisamos entender que sem pão nós não podemos sair da presença de Deus. Sem pão, se você vem na igreja, se você ora, você precisa buscar o pão. O pão é Cristo.
Você precisa buscar o pão. O pão é que vai matar a tua fome. O pão é que vai matar o teu problema. O pão é que vai te dar a direção. O pão é que vai te conduzir. É o pão de Jesus. É Ele. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É só Ele que pode matar a nossa fome. Ele que pode matar as nossas angústias. Ele que pode nos direcionar. É só o pão. Amém? Você não vai sair daqui sem pão hoje, irmão. Eu não sei se você busca algo, se você precisa de algo, mas sem pão nós não sairemos daqui. Sem o pão de Cristo nós não sairemos daqui. Sem o pão você não sairá daqui com fome, comendo qualquer coisa. Amém? E gente, presta atenção. Voltou. Não? Aleluia. E gente, quantas pessoas na nossa vida têm o poder de colher veneno, de pegar veneno, mas nós temos que entender que o Senhor tem o poder de matar qualquer veneno. Amém? E o que acontece um pouquinho mais para frente lá? Olha só no versículo 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei a farinha. E ele deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Gente, nós precisamos entender que muitas vezes nós precisamos denunciar as coisas. Denunciar pecado, denunciar o lixo, denunciar as coisas erradas. E o que é denunciar? Não é ser ficar fazendo escândalo. Mas tem coisinhas ainda que roubam a vida do crente. Tem coisinhas que roubam a nossa vida. E aí, quando ele vê que há morte na panela, que há uma morte ali, o que acontece? Alguém ali grita: tem morte na panela, tem veneno na panela. E o que acontece com Eliseu? Eliseu não começa a chorar e fala: vamos pedir oração para alguém pôr as mãos. Não, vamos jogar. Não, traz farinha e joga na panela. E essa farinha aqui representa Jesus. Ele é a solução para tudo. Amém? E aí, você às vezes não está entendendo. O que teve a morte, a Clocinte, da Eliseu, o Geazi, nada. Mas eu quero te falar, se você não entendeu nada até aqui, entenda uma coisa. Onde há morte na tua vida, você não precisa de grande mistério, não. Você não precisa de revelação, de profecia, de visão. Você não precisa disso. Sabe o que você precisa? De farinha na tua panela. O teu caldo está envenenado, a tua vida está envenenada, o teu casamento está envenenado, os teus filhos estão envenenados, a tua família está envenenada, os teus negócios estão envenenados, a tua vida está meio sem sentido, você não está entendendo que tem veneno. Sabe o que você faz? Não procura ninguém nem nada. Você só fala: Jesus, traz a tua farinha aqui e joga onde tem. Joga Jesus onde tem algum problema. É vício? Joga Jesus. Amém? Tem problema? Joga Jesus. O que? É a farinha. Traga farinha nisso. Traga Jesus nisso. Não adianta você ficar buscando solução em outra coisa. É só Jesus que pode livrar. É só Ele. Porque aqui a palavra diz assim que já não havia mal nenhum na panela. Jesus, Ele cura e Ele tira a morte do nosso meio. Você consegue entender que Jesus tira a morte? Jesus tira tudo do nosso meio. Igreja, muitas pessoas estão passando por períodos de envenenamento. E eu não sei o que foi que envenenou a tua mente nesses dias, a tua vida nesses dias. Mas eu quero te falar que a única solução é você jogar a farinha. Joga a farinha na panela. Joga a farinha na panela. Mas como que eu faço isso? Pega Jesus e coloca na tua vida. Pega Jesus e coloca na situação. Pega Jesus e toma a situação. Pega Jesus e envolve Ele. Não coloca Jesus só na igreja. Não só Ele aqui. Pega Jesus e coloca no teu casamento. Tá treta. Não é fácil, mas bota Jesus nessa panela. Bota Jesus nessa panela. E sabe o que acontece? A panela estava no fogo. E sabe o que é o fogo? Espírito Santo. Se você não entendeu o que é o Espírito Santo, gente, Jesus sem temperatura não faz nada. A gente precisa estar quente na presença de Deus. Às vezes a gente está uma panela fria, mas aí quando entra o fogo do Espírito, o que acontece? A nossa visão abre, a nossa revelação abre, o nosso entendimento abre, a nossa vida abre. Então se você está uma panela fria e congelante, você coloca no fogo, bota o Espírito Santo na tua vida. E aí tem veneno na panela, alguém colheu. Mas não foi eu a culpa, porque geralmente a culpa não é nossa. Amém? Né? A culpa não é nossa. A gente está comendo veneno, mas a culpa não é nossa. Colocaram veneno na tua panela, aleluia. Sabe qual é a solução? Farinha. Mas eu não sei onde tem farinha. Eu vou te ensinar, tá? Não é a Dona Benta, não é a Anaconda, amém? Mas é Jesus.
Ele é a solução. Taca farinha na tua vida. Ah, mas eu não sei o que está acontecendo. Mas não fica, porque quando você pega e fala, bota Jesus. Ai, eu não sei onde buscar. Meu irmão, palavra de Deus. Essa é a palavra. Amém? A Bíblia, Jesus diz assim, que nem só de pão viverá o homem, mas do que? De toda palavra que sai da boca de Deus. Depois de Jesus, e olha só que lindo, né? Depois de ele ser tentado, o diabo está falando, vai, atira daqui se você é o filho de Deus. Ele olha para Satanás, depois de 40 dias de jejum, ele com fome, olha a sabedoria dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu irmão, nem só de pão físico nós viveremos, mas nós precisamos viver a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos viver daquilo que o Senhor está nos falando. Nós precisamos entender daquilo que o Senhor está nos mostrando. O Senhor está te dando estratégia, amém? O Senhor nos dá estratégia, sabe do que? De cura. O Senhor nos dá estratégia de libertação, para nos livrarmos da morte. E você precisa colocar farinha onde há morte na tua vida, amém? Eu não sei se é com filhos, eu não sei se é com familiares, mas nós precisamos colocar farinha nessa vida. Ah, é na igreja. Igreja, a gente precisa colocar farinha dentro da igreja, amém? Sabe por quê? A gente limpou toda a igreja para ela ficar limpinha, e aí a gente jogou até Jesus fora muitas vezes. E aí Jesus falou, epa, mas vocês me jogaram fora? A gente precisa colocar Jesus dentro da igreja de novo. A gente precisa colocar Jesus dentro de casa de novo. A gente precisa colocar Jesus na nossa vida de novo. Sabe por quê? Nós esquecemos Jesus e varremos ele fora. Ah, eu namoro. Bota Jesus no teu namoro. Eu não me contenho. Bota Jesus que você se contém. Eu não sei o que eu faço. Bota Jesus que você vai saber o que você faz. As pessoas vêm buscando soluções para tudo. Mas, meu irmão, quem é a solução? É a Fernanda? Ah, que linda. Não, é Jesus. Sabe quem é a solução? Não é teu pastor, não é teu apóstolo, teu profeta, teu pastor. Não é. A solução é Jesus, é a farinha, é Ele o verbo vivo, gente. É Ele que foi moído, é Ele que foi moído pelas nossas transgressões, e a gente não quer entender, a gente quer soluções fáceis. Eu vou ouvir uma palavra e Deus vai falar comigo. Quem fala você é Jesus, meu irmão. Você pode ouvir, mas sabe, a palavra já se revelou. Você está com preguiça? Lê a Bíblia, sabe? Toda vez que eu preciso de algo e eu não quero, eu tenho preguiça, porque a gente tem preguiça, tá? Porque as pessoas acham que a pessoa é pastor, é o que for, sei lá o que. Ai, é um santo. Não é, são os piores, amém? Posso ouvir um amém dos piores? Amém. Os três vai ficar até quieto. Gente, é os piores, é sério, nós somos os piores. E se você quer entrar nos times de pior, vem ser pastor, porque é embaçado. Você não tem vontade de ler a Bíblia, você não tem vontade de cantar música da igreja 60 horas por dia, tá? Porque quem tem é mentira, eu quebro a cara de qualquer um que fala isso. Você não tem vontade de ficar lendo a Bíblia, de ficar assistindo pregação, filme de Paulo, ficar assistindo Abraão, ficar assistindo agora a entrada na Terra Prometida. É mentira, é mentira. Crente tem vontade de assistir novela, tem vontade de ver filme, tem vontade de sair, tem vontade de comer bem, tem vontade. Amém? Porque a gente não é fake. E as pessoas querem colocar uma máscara fake na igreja. E nós precisamos entender isso. Amém? Glória a Deus. E a gente precisa tirar essa morte do nosso meio, de colocar a gente como seres tão espirituais, intocáveis. Se você tem, meu irmão, coitado, se você tenta manter uma capinha, coitada da tua capinha, tá que nem na mão. Porque, meu irmão, eu já tirei minha capa faz tempo de espiritual. Porque de espiritual eu não tenho nada, tá? Se tem uma coisa que eu não tenho, eu não, entendeu? Você pode olhar pra qualquer um e tentar ser espiritual. Eu não sou, tá? Eu sou uma pessoa que eu tento viver Cristo. É difícil, mas é treta, mas a gente tenta, amém? A gente tenta. Por quê? Porque é dia após dia. Não é todo dia que eu tô vendo toda coisa, não é todo dia que eu tô, eu vejo demônios aqui. Mentira, eu não vejo nada. Meu, falaram pra mim, vai na Disney que é inundado de demônio. Cara, eu inteiro não vi nada, tá? Eu não vi nada. E se alguém ver, tomar banho que eu não vi nada. Ah, você vai, ai, cuidando, não entra aqui que tem demônio. Ó, só pra vocês entenderem uma coisa. Tem um restaurante aí que eu gosto de uma cozinheira famosa. É uma cozinheira bem famosa que ela, eu amo ela de paixão. Mano, ela é a maior macumbeira do Brasil. Ai, você crente lá, fui!
Sabe por quê? Porque ela é a melhor do Brasil e ela dá um baile muito crente. Chegou lá, Senhor, eu repreendo todo mal em nome de Jesus, aleluia, obrigado por me trazer aqui, glória a Deus. E aí, meu irmão, a gente pode, sabe por quê? Porque o Senhor nos deu autoridade. Se a gente está selecionando aqui, eu não posso. Claro, a gente tem bom senso, né? Você não vai se enfiar em qualquer lugar. Mas assim, a gente fica aqui, ai, porque pastor, para! Eu tenho vontade de passear. Tem dia que eu não tenho vontade de responder o WhatsApp, não tenho mesmo. Tem dia que eu olho e falo, Senhor, pra que ir pra igreja? Mas é assim a luta do crente. E é assim a luta de pastor, de diácono. Geralmente as pessoas não querem admitir, sabe por quê? Porque se vê as fraquezas, então você tem que ver as fraquezas mesmo. Amém? Porque pra você saber que você é tão normal quanto a gente, e a gente é tão normal quanto tudo, e a gente passa por luta, é difícil abrir a Bíblia. Mas meu irmão, quando você precisa de farinha, abre. Quando eu tô com a corda no pescoço e eu não sei o que eu faço, e eu não tenho nem pra quem mandar o WhatsApp. Você sabe disso? A gente não tem nem... Sabe onde que a gente abre? Um negócio chamado Bíblia. E geralmente Deus fala com a gente. Geralmente, quase 99,9. Ele às vezes não fala se a gente pega e abre por interesses próprios. Mas sempre Deus fala. E eu quero te falar que sempre Deus vai te curar. Sempre Deus vai fazer. Porque Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. A gente precisa tirar a morte do nosso meio. A morte das máscaras. A morte da mentira. A morte das falsidades do nosso meio. Porque a nossa igreja... E eu vou te falar a nossa base, não vou falar igreja, todo mundo. Nós precisamos ser verdadeiros um com o outro. Amém? Nós precisamos ser honestos um com o outro. Nós precisamos verdadeiros, sem medo de consequência. Gente, igreja viveu um período de hipocrisia. Sabe o que é? Eu não falo a verdade porque eu tomo banco. Eu não vou fazer isso porque eu sou envergonhado. E quantos crentes, gente, quantos casamentos apodrecidos, quantos pastores com 3, 4 famílias, quanto lixo dentro da igreja. Sabe por quê? Falta de honestidade, falta de falar a verdade. O que vão pensar de mim? Meu irmão, não liga porque vão pensar de você. O que Cristo vai pensar da gente? Não tem lugar melhor do que estar em paz em Cristo. Eu não preciso estar em paz com você, mas eu quero estar em paz em Cristo. Amém? Eu não estou nem aí o que você pensa, o que você vai pensar agora de mim. Mas o que eu quero saber é o que Cristo está pensando de mim. E que nós precisamos estar edificados na rocha inabalável que é Cristo. Amém? Irmão, casamento tem luta? Hã? Quem falou? Quem falou? Há uma luta aí, irmão. Mas casamento, quem tem filho? Tem luta. Família tem luta. Opa, não tem? Mas e aí? O que a gente... Todo mundo tem. Ninguém é melhor aqui. Ai, olha aquele ali. Sabe? A gente brinca. Tem gente que a gente fala assim, a pessoa se faz de tão santo para não mostrar os problemas, né? Tipo, parece que tem gente que não tem problema nenhum. E nossa, que... Gente, mentira, tá? É que nem a gente sempre fala. É a foto do Instagram, é a foto do Face. Todo mundo tem problema. Se você tem mais ou menos, é só dependendo da intensidade uns dos outros. Mas todos nós temos as mesmas coisas. Amém? Todos nós somos iguais. É lutas diárias. E nós precisamos entender, o nosso pão é Cristo. É só Ele. Quando eu não tenho para onde recorrer, eu entendo que eu já deveria ter recorrido a Ele. Amém? E eu quero te falar, para encerrar, aqui. Vamos lá no versículo 42. Olha só. E aí a gente fica procurando o quê? Farinha, né? Onde tem a farinha? Igreja, a farinha está aqui, no verso 42. Veio um homem de Baal-Zalisa, trouxe ao homem de Deus, que era Eliseu, tá? Pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse, como hei de eu pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então ele pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Meu irmão, quando a gente está em dias de dificuldade, sem entender de onde vai vir a solução, sem entender de onde vai vir, quando a morte no nosso meio, quando a gente não sabe, olha só, esse aqui acaba, né, o capítulo. 20 pães satisfazem a fome de 100 homens. O Senhor, Ele manda, e esses pães aqui são bem engraçados, porque um homem de Baal-Zalisa, que era a cidade, olha o nome da cidade, Baal, né? Então, era um lugar de demônios.
A cidade estava toda contaminada com pecado e era um lugar que tinha sobrado pão. E esse pão aqui era o pão do sacerdote. Só que o sacerdote, ele já tinha profanado o templo daquele lugar. Ele já tinha feito um monte de pecado, E esse menino aqui vai e ele não entrega a comida para Baal, ele não entrega para o sacerdote. Ele pega esses pães e ele sai da cidade com esses pães e ele leva para Eliseu. E ele pega, imagina, o cara sai lá do Guarujá, porque lá no Guarujá o cara está profanando o sacerdote de lá. Ele pega 20 pães e algumas espigas de milho, coloca debaixo da blusa dele e foge. E não oferece esses pães para Baal. E o que acontece com esses pães aqui? Esses pães ele leva para sustentar os filhos dos profetas e Eliseu. Amém? E o que acontece? Ele chega lá e fala assim: esses pães os profetas não poderiam comer, porque era pão consagrado a sacerdote. E pão de cevada que era consagrado a sacerdote, não era qualquer um que podia comer. Mas o que é? Para encerrar, eu quero te falar isso aqui. Tem coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, e você não sabe de onde vai vir a solução. Amém? Você não tem farinha, na verdade você jogou a farinha no cozido e acabou a tua farinha. E você está com fome e fala: o que eu vou fazer? Ela está falando. Isso daqui nos mostra o quê? Que muitas vezes o pão, a solução, vem da onde menos nós esperamos. O Senhor manda a solução. Esses pães aqui eram para ser amaldiçoados e eram para ser consagrados a Baal. Um menino usado por Deus, ele pega esses pães e ele leva para Elias e ele fala: profeta, eu só tenho 20 pães. Aí ele fala: dá para os homens. E eram 100 homens. Ele fala: mas como? 20 pão vai matar a fome de 100 homens que estão numa crise? Ele fala: começa a dar, porque o Senhor falou que Ele vai fazer, e você vai dar e vai sobrar ainda. E o cara começa a distribuir os pães, e os pães dão para todos os 100 homens. E aí o que acontece? Ainda sobra pão. Então, eu quero te falar, a nossa solução vem da onde menos nós esperamos. A nossa solução vem de pessoas que menos nós esperamos. A nossa solução muitas vezes vem de nós mesmos. Amém? Porque o Senhor, Ele vai matar a nossa fome. E às vezes onde há fome na nossa vida, aonde há morte na sua vida, o Senhor vai trazer pão. E aquilo que você fala: não vai dar. Não vai dar. Não vai, tem 20, é para 100. A conta fecha? Hã? Gente, nem aqui na aula de terça-feira 20 pão dá para 40 pessoas. Eu preciso de 50, 60 pães para 20. Imagina 20 pão para uns negros com fome lá. Você imagina os caras com fome? 20 pão, você acha que dá? Na casa dá 20 pão? Nem tão com fome dá 20 pão? Não dá. Agora, 100 homens com fome. Imagina, os caras acabaram de comer caldo envenenado. Imagina como está o estômago deles. Eles estão... Cara, esse caldo aqui envenenado, só para vocês saberem, a erva era laxante. Imagina você sem comer, com fome e tomar um laxante. O que acontece? Oh, glória! Só alegria. E aí Deus fala assim: relaxa, meu irmão, relaxa. Vai vir lá de Baal Salisa, vai vir um enviado de Deus. Ele vai pegar esses pães, os milhos, e vai trazer. E o pão que era para dar só para 20, deu para 100. Amém? E eu quero encerrar essa palavra te falando isso. Aquilo que você está olhando que não tem tamanho, não está fazendo, não fecha a conta, sabe? Tem coisa na tua vida que não fecha a conta? Já pensou isso? Você tem coisas que não fecha a conta? Tem? Não, ninguém tem. Oh, gente, eu tenho tanta coisa que não fecha a conta na minha vida. Como que eu pago o meu cartão? Não sei, mas é pelo milagre. Como que você passa o mês? É porque Deus manda os pães. E aí o pão que era para dar 20 vai dar para 100 e vai sobrar migalhas. Sabe por quê? Porque Deus é o Deus da provisão. Então, onde na tua vida, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, amém? Onde na tua vida havia morte, havia colossíntida, nessa igreja onde havia morte, onde havia colossíntida, nos casamentos, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os corações, em nome de Jesus, que o Senhor venha com essa prosperidade, que o Senhor venha com essa provisão, que onde 20 pães viraram 100 pães, alimentaram 100 homens, que o Senhor venha com esse tempo de provisão sobre as nossas vidas, que toda fome, que todo desespero, que o Senhor venha nos livrando nesses dias, porque vai sobrar migalhas, o Senhor vai nos sustentar, o Senhor não nos enviou para nós perecermos, o Senhor não nos enviou para nós morrermos, nós não iremos morrer, nós não iremos comer veneno,
desesperados, porque o Senhor é o nosso Deus, e Ele vai enviar provisão, porque o Senhor é o Deus que envia provisão da onde Ele quer. Se Ele tiver que tirar de um altar, Ele tira de um altar. Se Ele tiver que tirar de um lugar que não é dele, Ele tira. Ele transforma em bênção aquilo que não é bênção, Ele transforma em prosperidade aquilo que é derrota, aquilo que é falência, mas o Senhor faz o impossível sobre as nossas vidas, amém? Em nome de Jesus, que nós recebamos aquilo que o Senhor derramará sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que tudo aquilo que a conta não fecha, o Senhor fará fechar esses dias, e Ele vai mostrar o impossível sobre nós, amém? Em nome de Jesus, fecha seus olhos, curva a tua cabeça.